Na dor da peleja a luz, no riso tem lágrima, no adeus da saudade a voz que promete que em breve vai regressar. Na dor que eu já sei de cor, tem fé que eu não sei rezar, a verbo que é adjetiva, sujeito imperfeito amar. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar, no avesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. No chão do sertão tem mar que espera pra renascer, no olhar sertanejo a sede de chuva é grito que clama aos céus. Na dor que eu já sei de cor, na fé que não tem razão, tem vértice no horizonte, perfeita contradição. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar, no avesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que sou é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu. Muito boa noite. Mais um programa de direção espiritual, hoje improvisando, né? O Christian falou assim pra mim, quase já começando o programa, faltavam uns 3 minutos, o padre não quer cantar uma música do disco novo? Aí eu comecei a soprar no ouvido dele aqui a música, e ele já se animou. E já que a música chama-se Perfeita Contradição, não é nenhum problema a gente errar, né, Christian? Ninguém conhece, a música é minha, foi eu que escrevi, eu posso cantar do jeito que eu quero, e você, como está tocando agora pela primeira vez, toca do jeito que você quer também, e assim fica. Depois você escuta a harmonia dela, você vai ter a oportunidade de conhecer melhor. Mas para mim é uma alegria muito grande poder, com essa surpresa de ter a oportunidade de cantar uma música que a gente nem tinha ensaiado, já que a vida é assim mesmo, né? De repente você tem que enfrentar o novo, e nem sempre nós estamos arregimentados para dar conta do novo. E eu gosto muito dessa música, eu a escrevi o ano passado, e no disco ela tem uma participação muito especial do Fagner, cantando comigo. Foi um momento muito especial da minha vida, quando eu tinha a oportunidade de visitar um pouco desses contrários da minha história, sabe? Identificar essa frase, que para mim é muito verdadeira. Nem tudo que é não nos nega.
Nem tudo aquilo que me diz não está me negando alguma coisa. Eu precisava enfrentar no momento da minha vida e descobrir que às vezes o não que eu preciso enfrentar, ele está me favorecendo em tantas coisas, mas eu, na minha ânsia de querer o sim, eu não sou capaz de desvendar o não, de esmiuçá-lo, sabe? De olhar pelos avessos dele. É assim. Tantas vezes na nossa vida nós precisamos lidar com o não e observar que ele abre possibilidades na nossa vida. Quando é que eu pensei isso? No momento em que eu comecei a identificar que às vezes a minha fé não era madura. E isso não é de hoje. A música eu fiz tem pouco tempo. A música não tem nem 6 meses que eu fiz. Mas a realidade é antiga dentro de mim. E graças a Deus até nos últimos anos tenho superado muito. Não só na reflexão, como na prática. Porque às vezes a gente já consegue refletir, já lá na frente, mas o comportamento ainda está cá atrás. Isso é natural. O processo é assim mesmo. Às vezes eu tenho ideias muito claras sobre os meus problemas e eu ainda não consigo aplicá-las. Mas um dia eu consigo. Um dia eu alcanço. Então eu já tinha essa reflexão há muito tempo me visitando. A nossa fé muitas vezes é imatura, porque nós queremos que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer. E eu ficava observando a maneira como rezava, que depois eu comecei a ficar envergonhado. Eu ficava dizendo a Deus o que Ele deveria fazer. E eu dizia como Ele deveria fazer. A minha arrogância como crente era tão grande, como um homem que crê. A minha arrogância era tão grande como um homem religioso, que eu dizia a Deus exatamente como Ele deveria fazer as coisas. Sabe, como se Ele fosse um velho que não é capaz de saber por si mesmo. Não que no velho seja, né? Não. Os velhos são sempre lúcidos também. Quando a gente usa velho, é quando a gente está querendo reportar aquele momento da vida que a gente já não sabe mais o que está fazendo. Porque no tempo passado a gente chamava eles de caducos, né? Meu velhinho caduco. Hoje não, hoje tem Alzheimer. Tem uma doença que já foi diagnosticada e claro, existe mesmo. Mas às vezes é só caduquice, esquecimento. Às vezes a gente trata Deus assim, como se Ele fosse um velho sempre esquecido, que não se recorda ao final do dia aquilo que eu pedi de manhã. Então eu preciso ficar dizendo insistentemente para Ele o que Ele deve fazer na minha vida. Eu rezava assim durante muito tempo, rezei assim durante muito tempo, até o momento em que eu percebi que isso não era honesto, isso não era justo, isso não era maduro. Como é que eu posso ter a pretensão de ser um assessor de Deus? Eu ficar dizendo a Ele o que deve fazer na vida do Christian? Eu ficar ditando a Ele qual é a melhor maneira de resolver aquela situação? Então eu comecei a identificar que a minha oração ela é mais sincera, ela é mais verdadeira e mais eficaz à medida em que eu apresento a Deus a realidade que me aflige. E não peço absolutamente nada. Eu não direciono o que é que eu acho que Deus deve fazer. Eu só para Ele apresento: Senhor, o Senhor sabe o tanto que isso está me angustiando. O Senhor sabe o tanto que eu gostaria que isso acontecesse. O Senhor sabe que eu gostaria muito que aquela minha amiga fosse curada. O Senhor sabe o tanto que eu ficaria feliz se aquela realidade se realizasse, se desfizesse. Agora, o encaminhamento disso, se a minha fé me coloca na necessidade de assessorar a Deus, dizendo a Ele tudo o que Ele deve fazer, é porque no fundo, eu compreendo Deus como alguém que não é capaz de compreender o que precisa ser feito. Como se Ele te sofresse de uma demência e que precisasse do auxílio da minha intercessão, da minha inteligência, para que Ele pudesse agir. E eu fiquei muito incomodado em perceber que eu rezava assim. Isso há 10 anos atrás. A música nasceu tem pouco tempo, mas a compreensão já me acompanhava há muitos anos. Eu não posso entender a ação de Deus assim, porque isso nega tudo o que eu sei dele. Deus é amor, um amor que não muda, um amor que não vai ser, sabe, julgado por terra por qualquer pecado que eu tenha cometido. Mas por outro lado, eu preciso identificar
Eu preciso entender que às vezes, na maneira como eu me relaciono com Ele, eu estou esquecido de que Ele é esse amor, de que Ele quer o meu bem, de que não há nada na minha vida que Ele não queira de maneira harmônica, organizado, bonito, ordenado. Mas às vezes eu tomei decisões, eu fiz escolhas que não favoreceram aquilo que Ele queria para mim. Então a oração que eu faço é para iluminar a minha natureza. A oração que nós fazemos não modifica em nada quem Deus é. Ou você acha que modifica? Você acha que o elogio que você faz a Ele, o louvor que você canta, o elogio, que o louvor é um elogio, você acha que esse elogio altera Deus? Agora, altera a minha maneira de olhar para Ele. Porque quanto mais eu o elogio, mais eu percebo a sua grandeza. A grandeza de Deus não depende dos elogios que nós fazemos a Ele. Só que às vezes, minha gente, nós somos tão arrogantes. E é uma arrogância velada, disfarçada. É uma arrogância que a gente leva tempo para reconhecer, é mesmo. Eu fico fazendo a minha oração de louvor achando que eu estou... que isso altera quem Deus é, que eu preciso ficar elogiando mesmo para Ele ser grande como Ele é. E eu preciso dizer publicamente a sua glória, a sua graça, para que Ele seja realmente grande e glorioso. Não. Agora, quando eu faço um elogio a Ele, eu ilumino a minha consciência para reconhecer a grandeza dEle. Isso é maduro. Ou quando eu faço um pedido a Deus, quando eu dou a Ele a liberdade de encaminhar a situação, sabe, eu estou quebrando dentro de mim as amarras que humanamente eu trago e que impedem que a graça, que o amor que Ele quer para mim se realize. Ou então, minha gente, eu me coloco de maneira tão imatura que eu não permito o percurso natural dos fatos. Eu quero que Deus interfira naquilo que Ele não pode interferir, não que Ele não possa, é porque Ele estaria interferindo na liberdade que Ele concedeu a cada um de nós. É como você rezar para que termine a fome no mundo. Essa oração, ela deveria lhe mobilizar para que você tivesse coragem de dividir o seu pão com quem tem fome. Não é para convencer Deus a ser bondoso e eliminar a fome do mundo. Quem erradica a fome do mundo não é Deus, somos nós. É uma responsabilidade humana. É muito imaturo da nossa parte pedir que Deus faça aquilo que não é papel dele. Ô Senhor, quebre a injustiça que está neste país agora, que nos envergonha. Essa corrupção que nos envergonha. Sim, envergonha a mim, envergonha você. E vai envergonhar mais, viu? Porque nós ainda não temos conhecimento nem de 10% da podridão que está por trás de tudo que está acontecendo no Brasil hoje. Deus pode entrar no Congresso Nacional e modificar alguma coisa? Pode, através dos que nós elegemos. Se eles forem suficientemente honestos e comprometidos com o voto que receberam, e se não estiverem lá procurando defender os próprios interesses, aí Deus age através daquela criatura. Sim. Aí sim. Como é que Deus vai arrancar a fome do mundo? Quando eu rezo pedindo que Deus acabe com a fome no mundo, eu estou dizendo a Ele: Senhor, quebra o meu egoísmo, para que eu tenha condições de ir multiplicar os pães, para que eu tenha coragem de fazer alguma coisa, arregaçar as mangas e atuar na sociedade de maneira que eu seja a quebrar o poder da mentira, a quebrar o poder do roubo, a quebrar o poder da injustiça. A minha cidade, por exemplo, eu sou nascido em Formiga com muito orgulho, amo a minha terra, muito embora não tenha tanta oportunidade de estar lá, mas eu a levo comigo onde eu vou. A Santa Casa da minha cidade está falida, está fechando as portas. Você já parou para pensar quantas pessoas que precisam do atendimento público naquela Santa Casa? São 54 cidades na região de pessoas que precisam daquele atendimento público. Fico pensando nos funcionários que amam aquela instituição.
das pessoas de bem que estiveram ali dentro tentando fazer alguma coisa, a classe médica, os enfermeiros, os atendentes, as secretárias, os secretários, o pessoal da limpeza. Todo mundo vê uma casa ter de fechar as portas porque ela está falida. Por que faliu? Vão apurar? Vão descobrir? Como é que Deus pode resgatar a Santa Casa de Misericórdia de Formiga? Com a nossa comunidade de vereadores, com o nosso prefeito, arregaçando as mangas e dizendo: este problema é nosso. E tendo ética, tendo a coragem política de fazer pelo povo o que o povo merece que o faça. Que procure o povo agora, os nossos vereadores formiguenses, que eu respeito tanto. É a hora de vocês protagonizarem a transformação que a sociedade espera. Para isso vocês foram eleitos. Para isso que nós, homens de bem que estamos ao redor, é assim que Deus age na vida, minha gente. É quando nós nos encorajamos para tomar a nossa parte. Tá bom, a minha contribuição é mínima, mas eu faço. Hoje nós não temos nem lençol, então eu tenho condições de ir lá e fazer alguma coisa. É assim que a gente muda a vida. Aquelas pessoas que já foram atendidas, que de repente têm condições financeiras para isso. Realmente, um dia eu precisei e o hospital estava aberto para mim. Eu vou lá, eu vou ter coragem de fazer alguma coisa, eu vou realizar um gesto para ajudar. Da mesma maneira como nós ajudamos em muitos lugares deste Brasil, instituições que pedem a nossa ajuda, nós vamos lá, a gente faz um evento, a gente realiza uma palestra, alguma coisa a gente pode fazer, é mínima a nossa participação, é. As dívidas são muitas, e eu estou falando da Santa Casa de Formiga, mas são muitas as Santas Casas que passam pelo mesmo processo de falência e não podem fechar as portas, porque o nosso povo já tem tão pouco. O imposto caro que nós pagamos neste país é tão pouco retornado para nós, que se você precisa de saúde de qualidade, você tem que pagar. Se você precisa viajar numa estrada de qualidade, você tem que pagar pedágio. Se você precisa de segurança, você tem que pagar. Tudo tem que pagar. O imposto retorna muito pouco para nós, quase nada. É o país onde nós pagamos os mais altos impostos do mundo. E tão pouco retorna para a população. Eu não tenho como mudar essa história, mas eu posso fazer alguma diferença onde eu estou. É a hora de nós, a nossa cidade formiga, o povo formiguense, é a hora de nós nos juntarmos e fazer alguma coisa por esse lugar. Por essa casa que há mais de 100 anos atende o povo, de maneira muito especial, o povo mais pobre da cidade. É hora de nós arregaçarmos as mangas e fazer alguma coisa. Nós precisamos lutar por aquilo que Deus não pode fazer por nós. Então, quando nós pensamos a ação de Deus, quando nós rezamos, nós precisamos escutar aqui o que nós podemos fazer. E é por isso que eu digo, nem toda reza é santa. Sabe por quê? Porque às vezes nós rezamos e não queremos o comprometimento que brota da oração que a gente faz. Nem todo escuro é breu, porque às vezes é no escuro que nós alcançamos a lucidez para identificar o problema. Então, às vezes, pode ser que no momento caótico como a Santa Casa passa, aquela comunidade tenha a oportunidade de descobrir onde é que nós estamos errando. E ali no escuro daquela situação, descobre uma luz. Então, nem todo escuro é breu. É assim, minha gente, é assim que Deus age no mundo através de nós. É assim que Deus faz a diferença na história, quando eu me permito ser um território dessa atuação. Quando eu tenho condições de realizar um gesto que possa autenticar, legitimar essa presença de Deus agindo no mundo. Então, onde existir uma pessoa, onde existir um ser humano consciente deste papel, ali Deus terá a oportunidade. E aí nós vamos superando aos poucos, sabe? Essa imaturidade que nos faz jogar as palavras para o alto, como se Deus tivesse a obrigação de fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Não, para isso que existem as competências. Para isso que as pessoas são eleitas.
para que elas administrem, para que elas façam, para que elas instaurem a justiça, a verdade, a coerência. É assim. E volto a dizer, a ação de Deus no mundo passa pelas pessoas que estão encarnando a responsabilidade de fazerem o bem acontecer. Que às vezes nem religiosas são, viu? Basta ter caráter. Eu sempre digo isso. Se um ser humano, ele é moldado do ponto de vista moral, ético, a partir de princípios sólidos, humanos, valores, nós estamos falando de valores, eu não estou falando de hipocrisia. Se vai à missa, se vai no culto, se faz isso, faz aquilo. Eu estou falando de coerência. Se eu estou eleito para administrar uma determinada realidade, eu tenho de ter coerência para fazer aquilo ser correto. Se eu sou o presidente deste país, eu não preciso acreditar em Deus. Eu preciso acreditar na responsabilidade que eu tenho de ser um promotor da verdade, da justiça, da honestidade. Isso é valor humano. Nós estamos carentes de valores humanos. Então, quando eu me transformo nesse instrumental de realização, eu me torno neste lugar onde o mundo fica sendo melhor. Então, chega de hipocrisia. É buscar a parte que nos cabe. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo ateu sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. E aí você vai identificando que às vezes existem algumas negativas da vida que são só para a gente aprender. É aquela velha história. Eu pedi e Deus não me deu. Certo, mas olha aquilo que você pediu e vê se realmente você precisava daquilo que pediu. E veja se você fez a parte que lhe cabia na história para que o milagre acontecesse. Os milagres sempre serão possíveis, minha gente, quando existir uma comunidade lutando por aquele milagre. É igual aqui na Canção Nova. Quando eu vi aquele Pai das Misericórdias pronto, aquele santuário, eu pensei, meu Deus do céu. O trabalho que deu para construir aquilo. E aí eu lembrei dos anônimos e fiquei emocionado em olhar que cada parte daquela igreja tinha a fé de um anônimo. Tinha a doação, o gesto concreto, sabe? De, olha, eu tenho pouco na vida, mas eu ajudo aqui com R$1. É assim que a gente faz as transformações acontecerem. É quando a gente se mobiliza para fazer a nossa parte. O mundo precisa de gente assim, que promove grandes milagres a partir de pequenas iniciativas. Porque também o contrário é verdadeiro. Grandes estragos acontecem em pequenas negligências. Às vezes um projeto grandioso dá errado, por quê? Porque houve pequenas negligências no dia a dia. Negligencio hoje aqui uma coisa, põe debaixo da gaveta, finge que não vi, amanhã negligencio outra, e aquilo vai se avolumando, e daqui a pouco nós não temos mais condições, porque a negligência nossa de cada dia prejudicou, fragilizou o projeto maior. Por isso que sempre é honesto da nossa parte identificar onde é que nós estamos negligenciando. Porque da mesma maneira como pode falir um hospital, a nossa vida também vai falindo aos poucos. Você começa a observar que você está deixando de cuidar daquilo que é fundamental na sua estrutura humana, inclusive esse caráter que eu estou dizendo, que às vezes a gente fica criticando, a gente fala das desonestidades que afligem o país. Claro, isso é terrível, isso tem que ser cortado na raiz. Nós precisamos clamar para que essa corrupção seja lavada deste país. Nós não merecemos isso. Agora, eu preciso, com toda a honestidade que me cabe, identificar onde é que eu também posso ser corrupto, onde talvez eu esteja exercendo
em pequenas medidas, essa corrupção que depois vai se juntando a outra, aí sim, é a hora de olhar para a maneira como você trata o seu funcionário, para o salário que você paga, para a honestidade que você tem com as horas extras que ele te faz, a sensibilidade de perceber se ele está ganhando o que ele realmente merece ganhar. É você ter coragem de mexer nos seus números para favorecer aqueles que cuidam de você. E você praticar esse socialismo que às vezes a gente quer, né? A palavra como está sendo usada, ela é ruim. Mas quando você vai nas origens do próprio Evangelho, quando Jesus nos propõe de que a gente precisa dividir um pouco mais, de que a gente precisa ser um pouco mais amoroso, mais misericordioso, aí sim, mexe nos nossos números isso. Mexe nas nossas convicções, na humanidade que você trata o outro, na maneira como você olha para o outro. Isso sim é justiça social. Então, às vezes, nós queremos a grande reforma das estruturas, mas nós não queremos mexer nas estruturas que nos dizem respeito. Aí, meu caro, por sabermos que estamos incoerentes nas pequenas causas, nós vamos ter muita dificuldade de acreditar nas causas maiores, nas transformações que serão possíveis a partir desses gestos que redirecionam as negligências, que corrigem essas negligências, para que a gente continue tendo condições de clamar por aquilo que é maior. Por quê? A gente teve coragem de mexer nos bastidores da nossa vida. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual. Eu tinha uma coisa para falar aqui agora. Tem que cumprimentar o Cristian. Já te cumprimentei, Cristian? No outro programa que nós gravamos, a menina reclamou, falou assim no Twitter: o senhor cumprimenta o Cristian, mas o senhor não dá o microfone para ele falar? Melhor assim. Melhor não falar? Melhor. O Cristian é tímido, gente. Por isso que ele não fala muito. Você sabe que essa reflexão que abriu o nosso programa, tem um texto aqui que eu gosto muito. Eu até tinha preparado ele para o outro programa que nós gravamos anteriormente. Na verdade, não tem nada a ver com esse tema, mas eu gostaria de fazer uma pontezinha, porque eu acho que ele estava associado ao tema do primeiro programa que eu acabei não usando. É uma passagem de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo salvaguarda, ele chama a atenção da necessidade que nós temos de cuidar do tesouro que é a fé. Ele diz assim: ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Bonito demais esse texto. O tesouro que nós trazemos é em vaso de barro. Quando nós falamos aqui no início que a nossa fé, nem sempre nós temos uma fé madura para compreender essa parceria entre Deus e a humanidade, ou até mesmo para perceber que nesta parceria a primazia é sempre da graça divina. Santo Agostinho dizia que nós não somos capazes de realizar o bem sem que antes o bem nos tivesse sido dado, entregue. Então veja bem, o que eu faço porque Deus já fez em mim. Deus só pede aquilo que já nos deu. Olha como isso é interessante. Se Ele me pede que ame, é porque Ele já me deu amor anteriormente.
Se Ele me pede que seja bom, é porque Ele já me deu a bondade anteriormente. É a corroboração dessa palavra. Eu não posso ser por mim mesmo. É sempre Deus que me abastece, é sempre Deus que me auxilia. E é por isso que eu preciso identificar, no dia a dia da minha vida, como é que eu posso viver essa parceria sem que eu tenha a pretensão de ser dele um assessor, sabe? De ficar dizendo a ele, porque o assessor é assim. Eu sei porque eu tenho assessor, no meu dia a dia eu sei como eles funcionam. Às vezes eu estou lá, pronto para receber fulano de tal, o assessor vem, o nome dele, tá, e eu já fiz que já sei há muito tempo. Não é verdade? Aí eu já vou, oi senhor Cristian, que bom recebê-lo. Mas não sou eu que sabia o nome do Cristian, é o assessor que falou entre dentes ali para mim, para que eu tenha condições de cumprimentar o Cristian quando ele chegar, já com as informações. Então são aquelas informações rápidas. Estou dentro da van e a menina já está falando, padre, o evento é tal, fulano de tal que vai nos receber, é o bispo tal, não sei o que, papapá, vai estar lá presente o padre, isso e aquilo, para que eu saiba quem são as pessoas. Às vezes nós queremos fazer a mesmíssima coisa com Deus. A gente acha que a gente é assessor dele, que nós vamos dizer a ele todas as novidades do mundo. É igual aquela reza que às vezes a gente vê por aí, né? Ô Senhor, olha para ele como ele está triste. Cura ele, Jesus. Não sei mais o que. Como se ele não tivesse condições de saber o que precisa ser feito. Como se o sábio da história fosse eu. Tá vendo, Senhor? Ela está muito chateada com a vida. Não, Jesus, realiza isso na vida dela. Gente, a nossa oração, ela não pode ter essa carga de arrogância, sabe por quê? Porque isso não nos amadurece. Senhor, nós apresentamos a pessoa, nós apresentamos a realidade dela, nós acreditamos no seu amor, nós acreditamos na sua bondade. Pronto. Isso, a gente fica mais humilde na reza, sabe? E aí também a gente vai permitir que aquela oração clareie dentro de nós o que nós precisamos fazer para que o milagre se cumpra. Porque é muito cômodo, né? Você acreditar num Deus Nestor, que está ali sempre ao seu dispor, pronto para fazer tudo aquilo que você pede, do jeito que você pede e na hora que você pede. E ai dele se não fizer do jeito que você pede, da hora que você pede. Não pode ser assim não. A nossa fé tem que nos dar a confiança de que Ele realiza aquilo que realmente precisa ser feito e que às vezes nem nós sabemos. Nós somos tão limitados que às vezes a gente acha que o que Deus precisa fazer é tirar esse negócio daqui e pôr aqui. E a gente fica com essa convicção, quando na verdade nós podemos estar muito equivocados. Não, Deus não tem que tirar esse negócio daqui, Ele tem só que arrastar para cá. E às vezes nós levamos um tempo para descobrir que aquilo que nós estávamos pedindo não era honesto. E depois Deus fez tudo do jeito como a gente não queria, e a gente percebe que realmente foi a melhor maneira de resolver aquela situação. É por isso que a fé deveria nos dar sempre a maturidade do silêncio, da entrega. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga minha, que estava muito aflita, numa situação que ela estava vivendo, e eu percebi essa aflição, pelo excesso de pedidos, pelo excesso de clamores, e é claro que eu respeitei. Eu não estou nela, eu não estou sentindo a dor que ela sente, eu não estou vivendo o desespero que ela vive. Mas se a minha opinião é pedida, eu não perco a oportunidade. Você não acha que você deveria se recolher mais, pedir menos? Você já pediu. Você conhece tão de perto a misericórdia de Deus, por que desconfiar dela agora? Porque se eu peço demais a mesma coisa, é como se eu estivesse demonstrando para mim, não é para Ele não, gente. A oração, nós precisamos dimensionar, é o que ela faz em nós. Se eu peço demais a mesma coisa, eu posso gerar dentro de mim uma descrença silenciosa. Ou então, uma crença de que Deus só atende quando a gente insiste. A insistência não é para modificar o que Ele pensa. A insistência deve ser, se ela existir,
E aí a gente tem que mudar as palavras, tem que deixar de pedir para Ele, tem que pedir para nós, para que a nossa natureza esteja iluminada pelos nossos, para que a gente tenha condições de identificar o que em nós precisa ser transformado. Porque se eu insisto demais em pedir a Deus que faça isso, que faça aquilo, todo dia eu peço a mesma coisa, todo dia eu peço a mesma coisa, eu estou considerando que Ele não é capaz de guardar no coração dele o que eu já entreguei. Não, essa oração precisa evoluir. Eu não posso ficar nessa repetição que provoca dentro de mim essa crença de que Deus precisa de insistência para fazer as coisas. O que eu preciso é gerar em mim uma maturidade que dê a Deus a liberdade de olhar para Deus com a liberdade que Ele precisa para fazer as coisas. E ao mesmo tempo, eu ter condições de identificar qual é a minha parte nesse processo. Então eu rezo pela minha saúde, peço diariamente para que Deus qualifique a minha vida. Mas eu tenho consciência que isso não altera o que Deus quer para mim. Porque eu sei que na vontade de Deus não tem variações. Ele não vai amanhecer mais mal-humorado ou mais feliz comigo. Ele pode até, os meus erros podem até ferir o coração dele. Mas Ele não muda o tanto que Ele me ama. Ele não me ama menos ou me ama mais. Ele me ama, ponto final. E quem ama quer o bem. E Deus não é um homem que precisa ficar sofrendo repetições para fazer alguma coisa. Quem precisa de nós somos isso. Quem faz esse tipo de coisa somos nós, que somos humanos, marcados pelo limite. Então às vezes a gente faz uma leitura de Deus a partir da leitura que nós fazemos de nós. Então eu sou mesquinho, eu preciso que o Christian fique insistindo comigo para eu ser bonzinho com ele. Aí acho que Deus vai usar a mesma regra comigo. Não. O amor de Deus está sempre pronto para amar. Agora, quando eu rezo, quando eu faço uma oração, eu permito que este amor ilumine a minha natureza. Aí eu começo a prestar atenção àquilo que em mim precisa ser modificado para que aquilo que eu estou pedindo a Ele aconteça. Mas é um processo longo, minha gente, que nós vamos ter que administrar com calma, com paciência. É como eu estava dizendo, às vezes a compreensão que a gente tem hoje, a gente só vai conseguir colocar em prática daqui a um tempo. Ah, padre, então eu vou parar de pedir. Não, você não vai parar de rezar, você não vai parar de pedir. Você só vai amadurecer. Você não vai ficar com essa pretensão de que Deus faz o que você manda, que você é mais sábio do que Ele, que você sabe mais do que Ele. Você vai vencer essa arrogância que às vezes nós trazemos dentro de nós, que fica velada dentro de nós, de que nós temos o pleno conhecimento da realidade. Não temos, minha gente. O nosso conhecimento das situações é muito parcial. Então a gente, ficando mais humilde no momento que a gente reza, a gente amadurece na fé e a nossa oração começa a ser mais sincera, mais verdadeira, mais despojada, eu poderia dizer, né? A gente vai diminuir o número de palavras, a gente vai diminuir a insistência e vai começar a ficar prestando atenção um pouco mais naquilo que em nós ainda precisa ser modificado. Eu falo isso porque às vezes nós vivemos um cristianismo tão fútil, tão superficial. A intercessão é um dos aspectos que a gente precisa refletir diariamente. Pedi e vos será dado, sim, a palavra nos diz isso. Ela nos autoriza a pedir. Ela nos autoriza a solicitar a Deus. Mas entregou, confia. A confiança deveria ser a oração diária. Senhores, já está em suas mãos. E eu quero ter hoje a lucidez de perceber o que é que o Senhor quer da minha vida hoje. Essa oração é transformadora, minha gente. Porque você vai iluminar aquilo que na sua vida de fato é o terreno da transformação. Você vai ter condições de colocar sobre o território da sua história a luz certa, igual esse cenário aqui. Se a luz não estiver no lugar certo, fica uma porcaria.
A luz tem que estar direcionada. E a oração é uma luz que direciona. Você pode observar que existem pontos do cenário que estão iluminados. Para que isso fique bom, para que isso fique harmônico na imagem. Na nossa vida é a mesma coisa. Eu preciso a luz específica para aquele momento. Então a minha oração é o momento em que essa luz é colocada. E aí falta para nós a quietude na oração, falta a simplicidade, o despojamento e falta o silêncio. É impressionante como nós não sabemos fazer silêncio. Inclusive dentro dos templos. Eu fui fazer o casamento de um amigo meu na semana passada e eu fiquei assustado de ver o barulho e a confusão dentro da igreja antes do casamento começar. Gente, com todo respeito, parecia um mercado de peixe. Sabe? Meu Deus do céu, eu entro dentro de uma igreja, ainda que seja para fazer uma visita. Eu viajo muito e sempre quem viaja comigo sabe disso. Se turisticamente, eu não vou entrar ali para outra coisa senão conhecer turisticamente uma igreja. Eu não vou ter tempo de rezar. Mas pelo amor de Deus, eu não posso entrar dentro de um território consagrado à oração como se estivesse entrando no estádio de futebol. Nós estamos abolindo o silêncio da nossa vida. Nós estamos perdendo o respeito que o silêncio nos traz. Aí, porque não temos mais essa disciplina, a gente está desaprendendo de rezar, a gente está desaprendendo de ficar diante de Deus. Toda vez que a gente está diante dele, a gente acha que a gente tem que falar o tempo todo, que a gente tem que falar tudo, o tempo todo. Quando na verdade, se a gente tivesse a simplicidade de entrar e estabelecer aquele silêncio que nos revela, eu acho que a gente rezaria com muito mais profundidade. É igual aquele homem que nunca soube fazer uma oração, né? Ele se limitava a entrar dentro da igreja, todos os dias, ele entrava, se ajoelhava diante do Santíssimo, que ele era católico, e só dizia assim: oi Deus, meu nome é Zé. O resto era silêncio. Ele era iletrado, ele não sabia fazer oração, ele não sabia o que pedir, não sabia nada. Ele se limitava a dizer isso: oi Deus, meu nome é Zé. Só isso. E passou a vida inteira fazendo essa oração. Aí quando morreu, estava na fila lá, ainda tem uma fila, né, para fazer a triagem. Quem é você, quem é aquele, papapá. E diz que São Pedro é que faz isso, né? Fica lá sabendo quem é, a gente leva as carteirinhas do tanto que rezou, do tanto que fez, né, da caridade que fez, da Santa Casa que eu ajudei, disso, daquilo, do Hospital do Câncer de Barretos que a gente ajuda. Todo mundo vai lá com a carteirinha das caridades que fez. Embora eu acho que Deus vai prestar atenção, né, sobretudo nessa caridade, nessa justiça que a gente promoveu. Aí São Pedro perguntou: e você? Cadê a sua carteirinha, né, de tudo aquilo que você fez, das orações? Ele não tinha. Aí diz que de longe Jesus: ô Zé, vem cá. Chamou o Zé. Zé passou na frente de todo mundo. Aí São Pedro deve ter ficado: o que é isso, Senhor? Passando de cima da minha autoridade. Zé, aí Jesus se limitou a dizer: não, deixa entrar o Zé, ele é meu amigo. Ponto final. A oração que salvou o Zé foi só essa. Porque certamente o tempo em que ele ficava em silêncio, Deus tinha a oportunidade de falar com ele. Ali a reza era santa. Por quê? Porque se estabelecia uma conexão íntima entre Deus e aquele coração. Às vezes nós falamos, minha gente, muito mais para saciar a necessidade de dizer: hoje eu rezei. Porque nós queremos contabilizar o tanto que rezou, o tanto que fez isso, o tanto que fez aquilo. Quando na verdade, Deus não está preocupado com esses números. Às vezes Deus só quer ouvir o nosso nome. Só isso. Porque dizer o nome é tão revelador. Oi Senhor, meu nome é tal. Só isso. O resto é silêncio. Silêncio que tenha o poder de provocar na alma do silenciado a escuta daquele que fala de maneira muito especial quando esse silêncio se estabelece.
Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Sinto-me sempre muito honrado em ter a oportunidade de estar aqui. Que Deus derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrei de um fato. Diz que tem uma senhora em Taubaté, Dona Pina, que está com Alzheimer, que já não lembra de mais ninguém. Já não reconhece os filhos, tem dificuldade de reconhecer as pessoas que moram com ela, mas não esquece do programa de direção espiritual. Diz que toda quarta-feira a Dona Pina fala: hoje é o dia do programa do Padre Fábio. E eu fico muito honrado, Dona Pina, de fazer parte da sua memória e de poder estar com a senhora neste momento da vida. Não se preocupe com os esquecimentos não, viu? Às vezes esquecer faz bem também. Que Deus abençoe a senhora. Um abraço muito carinhoso para a senhora e para os seus filhos, que acabaram tendo um carinho por mim por causa disso. Muito obrigado. Na dor da peleja a luz, no riso tem lágrima, no adeus da saudade a voz que promete que em breve vai regressar. Na fé que eu já sei de cor, tem dor que eu não sei rezar, a verbo que adjetiva, sujeito imperfeito amar. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar, uma vez que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu.